Alguns dias atrás no Meetup de Management 3.0, durante o intervalo a gente estava conversando com algumas pessoas sobre o processo de desenvolvimento que elas estão utilizando, como elas estão utilizando. E uma delas me chamou muita atenção, que é sobre o Scrum, tá utilizando o Scrum, só que lá no contexto dele eles não têm tempo mais de fazer a retrospectiva. E aí o que ele fez? Ele falou, agora a gente faz a retrospectiva sobre demanda. Deu um problema, eles já sentam, se organizam, traçam uma ação e paf, e acabou. E o que começou a acontecer? O que começou a acontecer foi que, e esse foi o que ele me falou, é que ele não está vendo mais evolução no processo dele desde quando eles começaram a rodar, efetivamente. Ou seja, eles enfrentam os mesmos problemas, mesmo parando sob demanda, fazendo um plano de ação daquele problema, ele não consegue resolver aquele problema, tá? Bom, esse é um contexto, eu estou trazendo ele para cá justamente para a gente refletir um pouquinho sobre mudar o Scrum ou mudar as características do framework que você está utilizando, se for Scrum ou qualquer outro, se for um framework que você está utilizando para fazer o seu projeto, o seu produto, mudar ele, você tem que saber as consequências que vão acontecer. E principal, você tem que saber enxergar essas consequências, né? Vamos voltar um pouquinho ao exemplo dele. Como ele não tinha tempo para fazer uma retrospectiva a cada sprint, quem falou para ele que atuando sobre problemas, sobre demanda, ele vai ter sim tempo para fazer aquilo? Porque na verdade o grande lance da retrospectiva é um momento que você faz o quê? A inspeção do seu processo. Ou seja, você está vendo o que está bom, o que está ruim, e você traça o quê? Ações de melhorias para aquele processo. Ou seja, a sua retrospectiva ela não acaba quando acaba o rito. Ela começa quando acaba o rito. A gente tem que começar a pensar assim, por quê? Porque você sai dali com um monte de ação de melhoria de processo. É isso. Então você vai rodar talvez o seu próximo ciclo, o seu próximo sprint, com um monte de ação de melhoria. E quando você muda o Scrum, ou quando você tira essa retrospectiva do seu e dilui ela durante o seu processo, você faz o quê? Você perde o tempo de inspecionar. Você não tem mais, você inspeciona um problema isoladamente e esquece dos outros. E você traça uma ação isolada e esquece das outras, da relação. Você não tem problemas isolados, você tem problemas que são consequências de outros problemas, ou que são consequências de outras decisões. Enfim, quando você trata isolado no caso dele, ele não vai conseguir ter efetividade ou ser eficaz o suficiente de resolver o problema dele. E o recado que eu quero deixar aqui é o seguinte, quando você, utilizando o Scrum, está no seu contexto e você quer mudar qualquer coisa que seja do Scrum, seja planning, seja daily, seja o review, seja a retrospectiva, a dica que eu te dou e o conselho que eu te dou é evite ao máximo mudar o framework. E aí eu estou chamando de framework porque o Scrum é um framework. Ele não foi feito para ser alterado. Ele foi feito, ele foi criado para ser completado. E essa é a diferença. Ah, eu não tenho uma gestão de risco, então vou mudar minha planning. Não, você pode pegar uma prática de gestão de risco e acoplar no Scrum. Ah, eu não tenho não sei o que de estimativa de planejamento de projeto. Você, cara, pode pegar essa prática que você acha interessante e acoplar no seu Scrum. Desde que, qual que é a regra? Desde que agregue valor ao seu processo e que agregue valor no resultado final que você está entregando. Não vai também sair acoplando o 1.500 papéis e 1.500 artefatos no seu Scrum, que ele vai ficar mais pesado que qualquer outro processo, vamos falar assim, tradicional, ou que o pessoal chama de robusto, né? Que é um processo muito pesado. Você tem que fazer o quê? Agregar e completar o Scrum com coisas que são úteis para você. E aí, mas eu não tenho tempo de fazer um determinado rito. Se você não tem tempo, e aí vem minha dica, tá? Se você não tem tempo de fazer um determinado rito, talvez seja o momento de você parar e fazer até mais vezes esse rito. Porque se você não está tendo tempo de planejar, é porque tem algo muito errado. Se você não está tendo tempo de fazer a daily, inspecionar o seu dia a dia, está tendo algo muito errado. Você tem que inspecionar mais até entender o que está acontecendo. Se você não tem tempo de fazer a retro ou a retrospectiva, você tem que fazer ela mais vezes. É aí que você tem que fazer mesmo. Eu não consigo fazer o review. Você tem que fazer o review. Ou seja, tudo é necessário para que você consiga ter um sucesso. Ou seja, não altere o framework. Não altere. Essa é a dica que eu dou. Mas você está cravando em pedra que eu tenho que seguir dessa maneira. Não estou cravando em pedra. Estou te dando uma sugestão muito forte aqui. Não altere, porque você vai ter consequências disso. A não ser que você saiba quais são essas consequências. Se você souber quais são as consequências de você tirar uma retrospectiva, de você tirar uma planning, de você tirar ou mudar o contexto como um todo, ou fazer um sprint de 6 meses, se você souber qual é a consequência e vai saber como lidar com ela,
ok, eu acho que aí você pode talvez alterar e adaptar, trazer para sua realidade, né? Mas se você não sabe quais são as consequências que aquilo vai trazer, ou se você não sabe enxergar, ou se você não está enxergando as consequências que aquilo traz para o seu dia a dia, talvez é melhor você voltar com essa prática que você tirou, que você mudou, né? Afinal de contas, você só muda, você só tira algo quando você já é muito maduro na execução daquilo, ou quando você tem uma masterização muito grande daquilo. Então, evite mudar, evite alterar o Scrum, tá? Siga ele by the book, vá ganhando maturidade nele e adaptando a sua realidade com aquilo. Mas quando você vai ganhando o quê? Autonomia, vai ganhando maturidade sobre aquele processo, porque ele é muito complexo de se dominar. Bom, aqui é Roberto Brasileiro do métodoagil.com. Se inscreva no canal do YouTube, curta a página do Facebook e o objetivo é compartilhar experiências.